Tô. Tudo certo, gente? Tá vendo aqui direitinho, tudo? Ok? Sim e não? Sim? Dá pra ver. Então vamos lá, gente. Daqui a gente resolveu a aula passada, falei que era um exercício lindo, maravilhoso, porque a gente tinha que ver aqui, escrever a função, dava uma reta, pedir o perímetro. Tem vários exercícios parecidos com isso daí. Agora, vamos lá. Continuando o último exercício, esse dá um trabalho. Porque agora, ó, uma das coisas que a gente diz a vocês, começar a ficar e prestar atenção. Quando você pega mais ou menos o intuito do problema, você sempre pensa em ficar rebatendo, é fácil, é rebater onde é negativo, faz o desenho da função, rebate. O problema dessa função, dá uma olhada aqui, ó, f de x igual a módulo de x mais 1 somado a módulo de x menos 1. Qual o problema dessa função em si? Aqueles problemas de rebater é quando eu pego e coloco o módulo na função inteira. Posso pôr a função aqui que eu quiser que tenha x. Aí você simplesmente desenha a função e depois, quando o cara põe o módulo, você visualiza o módulo, você rebate a parte negativa. Meu problema aqui nesse exercício é quando ele quebra os módulos. Tem um módulo aqui, tem x do lado de fora, ou um outro módulo como aqui, e você está ligando com mais, menos. Quando você começa a fazer essas ligações com mais e menos, não tem propriedade que faça juntar isso num módulo só. Então você começa a ter que estudar aqui duas funções modulares. E é onde o seu desenho começa a ter quebraduras, quebra. Existem espaços. Pode perceber aqui, ó, que ele pergunta para você, considere essa função, o gráfico que representa essa função, qual deles é? Então aqui é um trabalho que simplesmente toda vez você vai ter que fazer isso. Quando tiver ligação com mais, menos, dois módulos. Certo? E como seria esse trabalho? Vamos lá? Por um quadro em branco, depois a gente volta aqui para ver que desenho que deu mais ou menos. Perceba também, ele não quer nenhuma obra-prima, nada perfeito, pontos, um ou outro só. Então, gente, a função é essa. O que eu tenho que fazer? Fazer o estudo de uma por uma. Quando a gente fala isso, você tem duas aqui. Você tem essa, vou chamar de número 1. Você tem essa, vou chamar de número 2. Estudar a 1. E é só você estudar sinal, nada mais. Não vai fazer desenho nenhum. Então a número 1 é uma reta x mais 1 igual a 0, cuja raiz é menos 1. Reta crescente, corta no menos 1, que é a raiz crescente. Qualquer valor superior a menos 1, a função é positiva. Qualquer valor inferior, ela é negativa. Guarda isso para depois a gente montar. Bom, número 2. X menos 1 igual a 0, x igual a 1. Uma outra reta que corta no 1, crescente também, qualquer valor para cá é mais, qualquer valor para cá é menos. É agora que meu problema monta. Quando você tem, às vezes, um monte de módulos, tem que fazer isso tudo de uma por uma. E aí, ó, visualizar as situações. Ó. Número 1.
que você encontrou da número 1? Olha, no menos 1, para cá, ela é positiva. Do menos 1 para cá, ela é negativa. Estudo da função. A número 2, eu encontrei a raiz 1. Para cá é mais, para cá é menos. E aí você entender que, detalhe, a partir do momento que eu estudei, eu vou ter 3 regiões possíveis, 3 desenhos de gráficos possíveis que eu vou ter que desenhar. É aí que o exercício começa a ficar grande. Está somando módulo, está subtraindo módulo, não importa. Agora, ó, vamos por esse daqui que é o mais fácil. Por que mais fácil? Porque ambos aqui são positivos. Só que isso só vale se x for um número maior que 1, podendo ser até igual a 1. Para cá. Pode ver. 1 aqui, a segunda é positiva, o 1 estaria aqui, a primeira também é positiva. O que ocorre quando ambas funções são positivas? Módulo de coisas positivas não vai alterar nada. Isso significa que a sua função f de x, nessa região x maior que 1, passa a ser x mais 1 mais x menos 1. Simplesmente ignora o que tem módulo. E aí a sua função f de x passa a ser 2x. Está aqui. Só que essa função, essa lei, só vale para a região onde x é maior que 1. É uma reta crescente, mas só para a região. Não é bem uma reta, é uma semi-reta, né? Vai ter que começar no 1 e subir. Esta daqui, voltando, que seria para quando teu x estivesse entre os valores de menos 1 e 1. De menos 1 a 1. Só que nessa região o que acontece? A primeira é positiva, só que a segunda é negativa. O que ocorre? Ora, na primeira que é positiva, você não vai alterar nada. Nada. X mais 1. Na segunda, que é negativa, se o módulo está de um número negativo, minha obrigação é trocar o sinal. Menos x mais 1. Troco o sinal de toda a expressão, que na realidade está multiplicando por menos 1 tudo. Então, menos x mais 1. E aí, ó, x com x cancela, a sua função f de x aqui vai ser 2. Função constante. Uma retinha que vai estar desenhada assim. Só que só vai valer no intervalo de menos 1 a 1. Intervalo maior que 1, vale essa. Entre menos 1 e 1, vale essa. E quando for menor ou igual a 1, vai valer essa daqui. Que a sua obrigação aqui é o que? Ambas são negativas nessa região, menor que menos 1. Ambas são negativas nessa região. Se ambas são negativas, troca o sinal da primeira, troca o sinal da segunda. Se eu tiver que trocar o sinal das duas, f de x aqui nessa região, seria o que? Menos x menos 1, menos x mais 1. Aí quarto 1, sua função f de x é menos 2x. Olha o trabalho que dá módulo quando a gente quer estudar uma função modular, somar, subtrair, ou de repente só tem um módulo aqui e depois tem x aqui, você vai ter que fazer pelo menos o estudo daquela função. E o gráfico vai se quebrar, aqui vai se quebrar em 3 partes. Quais são elas? Vamos lá. As partes aqui que vão se quebrar é a seguinte, a mais fácil
essa daqui. No intervalo de menos 1 a 1, a função é constante e vale 2. Então, uma função assim. Eu deixei sem o sinal de igual, aberto aqui, aberto aqui. Desenhei essa função aqui. Agora, essa função, quando eu for desenhar, ó, x é maior ou igual a 1, portanto, vai ter que pegar valores daqui. Maior ou igual a 1. Se eu pegar 2, se eu pegar 1, já é uma reta, basta 2 pontos. Se x for 1, qual é a imagem do número 1? 2 vezes 1, 2. Então seria aqui o ponto. Exatamente onde a outra ficou aberta, vale aqui. Se for 2, qual é a imagem do 2? 2 vezes 2, 4. Então, vou pôr o 4 aqui. Aí seria essa semi-reta. Para cá. E do lado de cá, fechando, se a função x for menos 1, qual é a imagem do menos 1? Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Seria aqui. Exatamente esse ponto aberto. Se for menos 2, vai dar menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então, o gráfico dessa função, se eu for desenhar, gente, é esse negócio aqui, ó. Uma reta vindo, decrescendo, chegou aqui. Fica constante e depois sobe. Nessa parte modular, vários exercícios. FUVEST adora em segunda fase isso daqui, porque o aluno quebra a cabeça e você tem que fazer detalhadinho. Senão você se perde. Certo, gente? Dúvidas aí, problemas? Não. Tá tudo certo, Paulo? Tudo certo. Cadê o Gustavo? Ei, ai, ai. Bom. Agora invadindo a aula que vem. É continuação, não tem teoria fodida, inclusive aqui, para quem pensa assim, né, o que módulo cai? Módulo não cai isso cai em segunda fase, prova aberta, bem específica, bem, vamos dizer, tem vários exercícios, vai pegar o livro lá, tem exercício cabeludo que tem que fazer detalhes da função, fazer estudo cá, estudo lá. Agora, o que vale para você, aluno, vamos dizer assim, que vai prestar prova só teste, aberto, sem prova aberta, é essa daqui. Inclusive, às vezes a gente nem fica muito perdendo tempo com gráficos e dá a noção de módulo, o que mais interessa para você. Como eu disse, não muda nada da teoria da aula passada. Módulo é uma teoria super simples. Você vai estudar, você fala, o que tem a teoria módulo? É isso. De x. Módulo de x é x se x for positivo. Ou menos x se x for negativo. Já estudei. Não tenho mais nada para estudar na realidade. O problema é que o que cara coloca aqui dentro desse x é uma expressão que às vezes a gente se perde. Parábola, isso, aquilo, expressão difícil. E aí você viu lá, somou 2 módulos, tem que estudar separado um com o outro, depois juntar as informações. Só que o que a gente espera para vocês são equações modulares. Achar um x dado um valor específico. Então, teoria estudada, exemplo. Vamos lá, primeiro, mais banal de todos. Todo mundo fala, eu sei resolver isso. Sabe, mas não esqueça o sinal. Não é só 7.
Módulo de x igual a 7, quem é que pode ser x? Simples. X igual a mais ou menos 7. Pela própria definição, se o x aqui for 7, módulo de 7 é 7. Se o x aqui for menos 7, módulo de x de menos 7 é 7 também. Então, solução da sua equação modular. Como eu disse, é uma das mais simples. Mais ou menos 7. Módulo é sempre um valor estritamente positivo. Aí todo mundo às vezes pega assim, a gente só coloca isso daqui, porque todo mundo fala, é sempre mais ou menos um valor. Não é bem assim. Porque aqui ele coloca uma expressão, não necessariamente x, poderia ser de segundo grau, poderia ser uma expressão maior, mas é um módulo inteiro igual a 3. Então, usando a técnica daqui, x menos 5 é igual a 3, ou x menos 5 igual a menos 3. Simplesmente eu não vou ter, né, a liberdade de pôr numa linha só mais ou menos 3, mas eu estou fazendo isso aqui. Só que aqui vai ter um procedimento, aqui outro. Porque, querendo ou não, se eu passar para cá, o x passa somando. X igual a 8. Pode ver que aqui não vai dar menos 8. X aqui vai dar 2. E a solução aqui é 2 e 8. Acabou. Sem pensar muito. Problemas. Alguém arriscaria em me dizer o que seria aqui? Vai. Fala. X menos 5 igual a menos 3 ou menos x mais 5 igual a menos 3? Você acha que é assim? Então a resposta é a mesma. Mais 3 ou menos 3. Então seria a mesma solução, 2 e 8. Gente, o que a gente aprende quando a gente olha bem? Por isso que a gente diz, módulo é uma matéria que você tem que ter amplitude. O que é módulo de um número? Sempre é um valor estritamente o quê? Positivo. Eu estou falando que esse módulo é igual a menos 3. É possível? Módulo de 3, você aprende que é 3. E módulo de menos 3, você aprende que é 3. É possível um módulo ser igual a menos 3? Não. Portanto, isso daqui, gente, é uma solução vazia. Módulo sempre é um valor maior ou igual a 0. O menor valor é 0. Só valor positivo. Se alguém apresenta módulo de alguma coisa negativa, impossível. Não tem solução. Pode tentar o 8 aqui. Se eu pôr 8, tiro 5, dá 3. Módulo de 3 não é menos 3. Se eu pôr o 2 aqui, 2 menos 5 dá menos 3. Mas módulo de menos 3 não é menos 3. É que vocês confundem que as nossas respostas aqui são negativas muitas vezes. Só que o módulo, ninguém está falando que o módulo é negativo. Os números que estão aqui dentro podem ser negativos, o que tiver aqui dentro pode ser negativo, porém, o módulo em si é um valor positivo. E aí, ó, nascem os problemas. Como é que você resolveria esse próximo? Olha bem, o aluno, você que vai fazer tarefa, o que vocês fazem? Depois critica o material ou critica o professor. Você fala, é fácil, o módulo é aquilo lá, só tem aquilo lá de tarefa, é igual a 5x menos 1 ou 3x menos 5 igual a menos 5x menos 1. Sorte aquele que põe menos aqui, que tem que trocar o sinal de tudo. Aí você faz a resolução aqui, vai dar lá, ó,
menos 2x igual a 4, x igual a menos 2. E aqui você vai pôr 3x menos 5 menos 5x igual a menos 5x mais 1. Jogo para cá, vai dar 8x igual a 6. X é 6 oitavos. 3 quartos. É isso? É, né? Aí você vai me dar a brilhante solução. Menos 2 e 3 quartos. Se é um teste, você errou. Se é uma prova aberta, eu vou te dar meio certo em consideração. Cadê o erro? Ninguém? Não tem erro aqui. Acho, né? Não sei que eu errei em conta. Que 5x menos 1 tem que ser maior que 0? Maior ou igual a 0? Muito bem. Quando a gente apresenta esse tipo de exemplo, é para você abrir o olho. Módulo de x igual a 7? Existe. Módulo de x igual a 3? Existe. Módulo de x igual a menos 6? Não existe. Por quê? Aqui é negativo. Agora, você conhece o valor desse ser aqui, senhores? Não, não depende de x, senhores. E o x não é o que você quer encontrar? Se você aprendeu que existe aqui muitos exercícios que têm duas soluções e um que você nem pensa na solução, quando eu descobri que módulo é igual a uma expressão que depende de x, existe o que a gente chama de condição de existência de solução. Esse módulo só vai ter solução se o que tiver aqui sem módulo em função de x for um número maior que 0. Pode ser igual a 0 também. Maior ou igual a 0. Ou seja, 5x, haja o que houver, tem que ser maior ou igual a 1. X vai ter que ser maior ou igual a 1/5. Isso significa que se você me determinar uma resposta menor que 1/5, que no caso aqui foi menos 2, ele não poderá estar no conjunto solução. Por quê? Volta aqui, por isso que a gente põe expressões simples. Às vezes são expressões de segundo grau, que a gente tem que ficar estudando uma condição de existência gigante aqui. Ó, se eu pôr um menos 2 aqui, o que vai dar? Ó, por aqui. 3 vezes menos 2 menos 5 em módulo. É 5 vezes menos 2 menos 1. Aí você vai ter aqui quanto? Que vai dar menos 6 com menos 5, menos 11. E aqui você vai ter menos 11. Se eu pôr o 2 aqui, os números aqui vão ser iguais. Menos 11 e menos 11. Mas módulo de menos 11 é menos 11? Não. Porque simplesmente isso daqui não poderia ser negativo. Aqui até pode, mas aqui não. Então tome cuidado, na hora de resolver exercício, vocês pulam condição de existência que vocês falam, é mais ou menos, é mais ou menos, é mais ou menos. Tá, quando eu conheço o valor. Se o meu valor estiver em função de x, já abre um outro exercício para você estudar aqui, condição de existência. E é igual logaritmo. Você viu lá em exercício de logaritmo, condição de existência é bem maior que a resolução do exercício. Aqui também ocorre o mesmo problema. Às vezes você faz tudo certinho. Acha soluções lindas, maravilhosas. A solução lá atrás está vazio. Então aí pode ter erro também na apostila, mas normalmente o erro é de vocês aqui, que não faz essa condição. Outro que às vezes você pensa que é mais difícil. Deixa eu apagar aqui. Vocês pensam que é mais difícil porque às vezes vocês ficam pensando, né?
Esse daqui só tinha um módulo, uma expressão, já teve condição de existência. E aqui, quando você tem igualdade de dois módulos, esse é mais fácil. Note, não tem nada mais um aqui, que às vezes dá problema, porque quando você tem, veja bem, sinta uma diferença. Se eu pusesse a mesma equação, igual a 7, por exemplo, perceba, eu só passei para lá e não deixei 0. Deixei igual a 7 aqui. Seria como se eu tivesse mais 7 aqui. Esse tipo de problema dá trabalho, porque aqui você não consegue resolver. Lembra aquele sinal de mais ou de menos aqui de dois módulos? Você vai ter que estudar a primeira função, onde ela é mais, onde ela é menos. A segunda função, onde ela é mais, onde ela é menos. Por lá, não estender aqui, abrir o leque. A primeira e a segunda são positivas. Primeira é positiva, a segunda é negativa. Ambas negativas. Vai acontecer 3 situações e às vezes você não acha a solução. Pode acontecer. Porém, aqui a gente está em questões bem mais simples. Módulos iguais. Aí aquela questão lógica, a gente apresentou a vocês propriedades na primeira aula. Falou módulo de A igual a módulo de B quando? Módulo igual a módulo. Lembra? Quando A for igual a B, ou quando a soma de A mais B for 0. Ou seja, eu falei A igual a menos B. É aquela propriedade. Você tem dois módulos iguais, você não precisa esquentar com condição de existência, porque o módulo já está garantindo que tanto o lado de cá quanto o lado de cá são positivos. O módulo já garante isso. E aí você vai ter que simplesmente resolver essa situação. Módulo igual a módulo. X mais 5 tem que ser igual a 2x menos 11. Valores são iguais. O lado direito igual ao lado esquerdo. Ou, se quiser a soma igual a 0, ou se quiser x mais 5 igual a menos 2x mais 11. Troca o sinal de tudo. Menos b. Solução aqui, menos x igual a menos 16, x igual a 16. Solução aqui, 3x igual a, tira 5 daqui, 6. X igual a 2. Solução, 2 e 16. Certinho? Dúvidas, problemas? Não. E essa? Alguém sugere o que eu tenho que fazer aqui? Vai, me ajuda aí. Já viu alguma coisa aqui? É o último modelinho de equação. Substituir por uma letra. O que você vê aqui? Tá certo o que você falou, mas o que você tem que ver e enxergar aqui nesse tipo de problema? Qual a saída? Que é uma equação de segundo grau. Uma equação do segundo grau. Então, os problemas de módulo são módulo igual a um número, módulo igual a uma expressão, só tomar cuidado que você tem que fazer a condição de existência da expressão. Módulo igual a módulo. Ou, quando muito, cai numa equação que você tem que visualizar que é uma equação de segundo grau. Aqui eu tenho uma observação para você entender assim umas coisas. Gente, saiba vocês que módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x quadrado. Que é a mesma coisa que apenas x quadrado. Inclusive aqui é uma forçação de barra. Quando o cara coloca aqui é mais para você enxergar de cara que é uma equação de segundo grau. Às vezes o cara, para querer te confundir, põe só x quadrado. Isso daqui é aquilo que vocês falam em figuras de linguagem, em pleonasmo, é isso? Subir para cima, descer para baixo?
Aqui eu estou falando, o módulo garante o x positivo e o quadrado no campo real garante também ele positivo. Então eu estou falando que ele duplamente ele é positivo. Certo? Então às vezes você não tem esse módulo, às vezes o quadrado está aqui dentro, a expressão é a mesma. E aí o que o Felipe falou está certo. O que você vai ter que fazer se você ainda não enxergou? Chama módulo de x que apareceu aqui, chama de t, de y. E aí não tem como você não ver uma equação do segundo grau. E aí não tem como também você falar assim, ó, vamos achar por soma em produto? A soma é 2 e o produto é menos 8. Quem quer um T', quem quer um T duas linhas? Soma 2, produto menos 8. Ninguém ainda? 2 e 4. Só que a soma é 2. Menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Acabou? Não. Porque aí você vai ter que voltar aqui, né, filho? Quem quer ter? Se você usou a letrinha para achar a equação de segundo grau, no final esse t nem existia. Então, ou o módulo de x é igual a 4, ou o módulo de x igual a menos 2. Muitas vezes eu posso ter 4 respostas aqui. Só que aqui, ó, isso daqui não convém. Módulo jamais vai ser um número negativo. Agora, módulo de x igual a 4, x vai poder ser mais ou menos 4. Esses são os modelos de equação que você vai enfrentar pela frente. Só mais Froissart, mais expressões de segundo grau, aqui, só vai encher mais. Sempre tomar cuidado com essa condição de existência, onde você começa a ver lá que você está errando muito. Nossa, as respostas lá atrás estão tudo diferente da minha. Eu até achei uma, mas a outra, por que ele não achou? Porque você às vezes esquece isso. Certinho? E vai lá no exercício da sua apostila. Que já 2. Pulei 1. Pulei 1, será? Pois é. Troquei a posição dos slides. Então vai lá na apostila de vocês, gente. Página 96, exercício 1. Módulo de módulo igual a 6. Aqui é um duplo módulo. Mas perceba, todo exercício que tem só módulo de um lado, módulo de x menos 2 menos 7 igual a 6. Gente, só tem módulo aqui, não tem nada além disso aqui igual a 6. É como se fosse, eu quero que essa coisa que está aqui dentro seja igual a 6. 6 é positivo. Significa, essa coisa que está aqui dentro ou é igual a 6, ou a coisa que está aí dentro igual a menos 6. Correto? Agora eu passo menos 7 para cá, vai cair uma equação. X menos 2 igual a 13, ou módulo de x menos 2 igual a 1. Perceba, era uma equação única, passou a ser duas equações modulares.
E agora a resolução normal. Aqui é positivo, aqui é positivo. Então vai ter duas soluções aqui e duas aqui. Então aqui você vai ter x menos 2 igual a 13 ou x menos 2 igual a menos 13. E a de cá, x menos 2 igual a 1 ou x menos 2 igual a menos 1, mais ou menos 1, para tirar o módulo. X igual a 15, primeira solução saindo. X igual a menos 11, segunda solução saindo. X igual a 3, terceira solução. X igual a 1, última solução. Pediu a soma das raízes da equação. A soma que dá 4, 5, 8. Alternativa aí. Certo? Módulo de módulo, igual a um número positivo. Se fosse uma expressão, a gente colocava uma condição de existência, fazia todo o procedimento e no final lembrar da condição lá em cima. Agora sim, volta lá o segundo. Seja essa a soma das raízes da equação modular. De novo. Só que a equação é uma equação, olha lá. Módulo de x menos 2 igual a 3x². Essa é a soma. Eu quero 9s mais 15 para dar a resposta. Aqui ocorre aquele lado assim. Você fala assim, Shigeru, eu vou pôr a condição de existência. Eu vou falar, não precisa. Por quê? Aqui tinha que ser maior que zero. Alguém duvida que isso daqui é maior ou igual a zero? Pensando no campo real, tá, gente? Gente, você não está pegando e elevando o x ao quadrado? O x que eu colocar aí ao quadrado vai ser positivo. O menor valor seria zero, mas zero pode. Então aqui seria você perder um pouco de tempo na condição de... Perder não, que você ia falar isso diferente de maior ou igual a zero. Ia falar que x tem que ser maior que zero. E errar, né? Porque pode ser negativo aqui x também. Você tinha que estudar o quê? O que vai dar isso daqui? Por isso que a gente fala assim, como que complica às vezes alguns exercícios. Aqui não. Isso daqui você tem que pensar em 3x² maior ou igual a zero. O que é isso? Não é uma função de segundo grau? Desenho disso, uma parábola. Boca para cima. Quarto eixo x da raiz, que é o número zero. Você ia decidir que isso daqui é sempre uma função assim. Aonde? Ela é sempre positiva, que é o que você quer. Você não quer maior ou igual a zero? Pode ser qualquer valor. Se pode ser igual a zero, pode ser zero. Se for um valor negativo ou valor positivo, vai dar positivo. O problema é quando corta, aí tem que ir aquela região, não pode ser isso. Então aqui, ó, condição de existência, todos os reais, sem impedimento. E aí estuda normal. X menos 2 igual a 3x² ou x menos 2 igual a menos 3x², mais ou menos o valor. Vai dar a equação 3x² menos x mais 2 igual a zero. Passei tudo para cá. E essa vai dar 3x² mais x menos 2 igual a zero. Agora me dá uma mão aqui, senhores, eu estou com preguiça e o tempo está acabando. Precisa achar as soluções? O que é o S?
né? A soma das raízes dessa equação. Gente, o que é a soma aqui? S1, vamos pôr. Menos B sobre A. Menos 1 dá 1 terço. O que é a soma aqui? Menos 1 sobre 3. O que seria somar todas as raízes aqui, que é o S? Não é S1 mais S2? Quanto que dá? 0. Tem algum erro aqui. Menos x mais 2. Menos mais 1 terço. Eu quero 9S mais 15. A soma vai dar 0. Oi. Ali não é menos 3x quadrado, aí você passou mais x menos 2. Eu passei para lá, ó. Então ficou mais 3x mais x menos 2. E aqui que eu fiz o contrário. Menos x mais 2, tá certo. Soma menos b sobre a menos b sobre a. Os valores de x, tá? Tá tudo certo. Ah, tem um problema aqui. Que aplicar a soma aqui realmente deu pau. Sabe por quê? Infelizmente não dava para fazer por soma e produto aqui. Você não ia achar alternativa. Devido a um problema. Soma e produto vale até para números imaginários, tá, gente? Soma, relações de Gerard, que a gente viu ano passado. Tá? Vale para I e 2I. E, infelizmente, uma dessas equações tem um delta negativo. E aí a gente está resolvendo em reais só aqui. Então, o delta aqui, ó, vai dar 1 menos, é essa daqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2. O delta vai ser o quê? 1 menos 24 menos 23. Se delta dá negativo, eu não tenho solução real. Então, a soma igual a 1 terço não me vale aqui. Agora aqui eu posso falar que o delta aqui é igual a b ao quadrado 1 menos 4 vezes 3 vezes menos 2. O delta aqui vai dar 25. Então aqui o seu x vai ser menos 1 mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, que é 6. Sai uma raiz menos 1 e sai outra raiz que é 4 sextos, 2 terços. Tanto que a soma, por isso que a gente não considera aqui, a soma das raízes é menos 1 e mais 2 terços. Se eu fizer a conta, dá menos 1 terço. Isso é S aqui. Aqui eu não tenho raiz real. Ainda bem que não tinha alternativa, senão ia lá. E aí, o que você quer aqui? 9 vezes menos 1 terço mais 15. Menos 3 mais 15.
dá 12. Alternativa C da questão. Certo, gente? Moçada, como é que vocês estão? Fala alguma coisa aí, vocês estão tudo calado, parecendo que tá com bravo. Guilhermina tá com a mão no queixo, só de observando, falando assim, ó. Vocês estão entendendo matéria? Vocês estão entendendo a matéria? Tá andando direitinho aí? Estão caminhando uma boa? Ah, tá dando certo. Tá? Você tá com saudade da gente? Depende. Claro que De eu mim tô. você tá, né? Quem que é você? Tô com saudade do Álvaro Vasco, do Saco, que saco? O Lucas, Saran, que saco, Saran. Saudade, sim, gente. Quem que não tá, né? Aquela coisa assim, a gente tá toda hora, não sabe o que ler, o que acreditar, o que fazer, né? Esteja certo, vocês vão viver uma coisa na história que ninguém, acho que você conhece, viveu. Mas, né, gente, tem que tocar. E para você, terceiro ano, gente, vai tocando mesmo aí, ó. Aproveitando, não fica com essa neurose, anula Enem, não anula Enem, isso, aquilo. Vai ter prova, vai ter coisa, seja lá adiante isso, e tudo que você estiver fazendo vai valer a pena. Tá? Um abraço, espero que um dia termine isso tudo e a gente volte ao normal, né? Nem brinca, vai terminar assim. Daqui um dia a gente tá junto de novo. Não, você não, Bruna. Você só me dá patada, Bruna. Eu tinha certeza que você tá com saudade de mim. Eu também. Gente, um abração, beijo, tudo de bom. Tchau. Obrigada. Nada.